uma coisa, né? Eu sempre peço para o pessoal colocar as perguntas no chat enquanto for rolando a Uhum. aula, tá? Para você, melhor eu interromper no meio ou aí eu fico de olho no chat? Você quer que eu fale no final ou interrompa no meio? Acho que pode interromper no meio, né? Que de Pode? repente a gente. Acho que pode Não, ser. tranquilo. Tá bom, tá bom. E todo mundo, né, faz pergunta, mesmo que pareça besta. A ideia aqui é a gente ouvir mesmo, e tem várias realidades, viu, Fernando? Tá? Então, cada um tem, por exemplo, o Juan, né, que está na região norte, tem o Roberto, que está no interior de São Paulo, tem gente de São Paulo. E, bom, eu pedi para você dar essa aula, Fernando, porque eu vi a sua aula no CBC, né, no ano passado, acho que foi em agosto, setembro, no Rio. Eu achei uma aula muito Uhum. boa, muito direta, muito prática, né? E Uhum. a nossa ideia aqui é realmente fazer o tipo de aula muito prática, tá? Muito direta, que é para a pessoa usar. E aí, quem não conseguir usar na realidade, no fim a gente discute. O que mais importa aqui no fim das contas é a discussão. A aula é só um motivo, tá bom, Uhum. Fernanda? Fica à Tá vontade. ótimo. Quem tiver Tá bom. pergunta, coloca no chat aqui e eu fico de olho no chat. Tá ótimo. Vou começar então. Então, ele já me apresentou um pouco, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou do Hospital Universitário Geoffrey Guinle, agora sou professora aqui da Clínica Cirúrgica. Trabalho bastante no SUS, mas também no privado, então eu adaptei algumas coisas das aulas para as duas realidades. Queria muito agradecer, uma honra estar aqui nesse clube, que eu sempre quis participar. Então, vamos fazendo assim, a gente vai conversando. Peraí. Eu só consigo passar pelo meu PowerPoint, eu acho, né? Ou eu É, consigo passar aqui, você sabe? não, Dizer? passa pelo seu PowerPoint. Tá conseguindo? Tá, deixa eu abrir aqui. Peraí. Às vezes ele demora. Acho que foi. Foi. Então, só para explicar um pouco, porque eu fiquei pensando, quando eu fui dar essa aula, né, na verdade, lá no CBC, eu fiquei pensando o que que me fez querer estudar mais sobre o preparo dos pacientes de hernia complexa, por que que eu gostava tanto desse assunto, comecei a me debruçar mais sobre isso, estudar melhor e tentar melhorar os desfechos dos pacientes. E aí eu lembrei que eu tive alguns casos, na verdade, não eu tive, mas aqui no hospital a gente se deparou com alguns casos de falta de preparo, paciente muito mal organizado, que a gente teve desfechos bem ruins, né? São dois casos que eu acompanhei o pós, não estava no intraoperatório, mas um eu cheguei já estava, quando eu entrei no hospital já estava acontecendo, e eu fiquei pensando nisso e achei que talvez fosse uma boa oportunidade de mostrar alguns casos com desfechos ruins para a gente tentar entender a partir daí o que a gente podia fazer. Então, primeiro era uma paciente do sexo feminino de 69 anos, do MC de 30, era uma hernia incisional M2, M3, M4, W3. A cirurgia anterior dela tinha sido uma reasigmoidectomia por diverticulite e era tabagista pesada, né? 35 maços ano. Não tinha nenhum exame de imagem e era uma paciente de um ambulatório de alguém e, enfim, de um outro cirurgião que saiu de licença, que passou para o outro, o cirurgião colocou esse paciente em sala com os residentes sem nenhuma imagem, só pelo exame físico, era uma hernia imensa, né, como eu já disse aqui, com perda de domicílio, e ele não conseguiu fazer a técnica adequada, nenhuma técnica adequada, acabou fazendo uma tela de sanduíche, a ideia era fazer um TAR, mas não tinha tanta experiência, o paciente não estava nem um pouco preparado, fez uma necrose de pele extensa, o paciente ficou internado por muito tempo, teve que tirar uma parte da tela do onlay, né, do sanduíche superior, teve que ficar com vácuo um tempo internada, e depois acabou indo para casa, mas ficou muitos meses internada. E o outro caso era uma paciente do sexo feminino também, de 55 anos, com IMC de 47, diabética, hipertensa, com uma hernia incisional M1, M2, W2, e tinha uma perda de domicílio importante, um TANACA de 27%, e ela tinha muita dor abdominal, uso contínuo de analgésico, voltava toda hora para emergência, e isso foi o que fez com que o professor que estava avaliando no ambulatório ficou, né, consternado com o caso, de sempre para emergência, pediu para ela internar
A abordagem anterior tinha sido uma herniorrafia sem tela há 30 anos. Era essa a paciente. Essa foi a foto quando ela chegou no ambulatório. Vocês estão conseguindo ver e me ouvir? Só porque eu não estou mais me vendo, só para ter certeza. Então? Sim, sim. Ah, então tá bom. Perfeito. Então, essa é a paciente, era uma hérnia com perda de domicílio importante. E eles internaram na ideia de tentar fazer um preparo, né? Então, fizeram um pneu peritônio progressivo, exames básicos que os alunos escolheram no próprio dia, e começou o pneu. Então, ele colocou o catéter às cegas, sem vídeo, apenas pela punção ali no palmar. No terceiro dia de pneu peritônio, teve mais ou menos 4 litros já tinha entrada, o paciente evoluiu com uma dor abdominal aguda, 10 em 10, instabilidade hemodinâmica, começou a minha, era assim, eu lembro desse caso bastante, foi um sábado de carnaval, pouca gente no hospital, e aí chamaram o cirurgião de plantão que abriu, puncionou ali o saco herniário, abriu, tirou o catéter, esvaziou um pouco, melhorou a estabilidade, levou para uma tomografia. Tomografia é bem rápido, tá? Só porque a ideia não é focar no caso. Tinha carceramento ali do cólon direito nesse saco, o pneu peritônio tinha secado todo para o saco e não para a cavidade. O paciente foi para a laparotomia, fez uma isquemia e precisou fazer essa ressecção. Depois fez anastomose, da anastomose fez decência, ficou internada meses, também conseguiu ter alta, mas também foi um desfecho bem complicado. E eu comecei a entender a partir daí que a gente tem muitos desafios, né? No SUS mais ainda, porque a gente tem recursos limitados, tem uma longa fila de espera, escassez de centros especializados, são poucos os locais que fazem isso, mas no convênio, no particular, a gente tem dificuldade também, porque é uma cirurgia que tem altos índices de complicações, né? Então, a gente tem a dificuldade do paciente entender que isso é, né, que é uma cirurgia complexa, uma cirurgia de grande porte, a maioria dos pacientes entende, é uma hérnia, eu vou operar, vou de alta rápido e tudo mais, não entende a, a quantidade de complicações que pode acontecer, né, a gravidade dessas complicações. Então, são muitos desafios para a gente entender e preparar melhor esse paciente. Então, eu acho que de quase todas as doenças que a gente lida, hérnia complexa são hérnias são situações em que a gente tem que ter um preparo muito bem protocolado, né, e muito bem organizado do paciente. Então, como eu faço, tanto no SUS quanto no privado, né, óbvio que com algumas particularidades, mas principal ponto, a gente sempre pensa na obesidade, né? A gente tem alguns pontos principais, mas um deles é a obesidade. Os últimos guidelines, eles não fechavam um protocolo específico de IMC. Acima de tanto, abaixo de tanto. Os últimos congressos também, vocês foram também, a gente percebeu, todos os especialistas falam que não tem um corte do IMC. Então, na minha prática, o que eu faço é tentar uma perda ponderal de 10%. Né? Então, sempre faço reavaliações a cada 3 semanas. Então, esses pacientes, a gente tem que vê-los bem de perto, porque muitos deles se perdem ou encarceram no meio do caminho, ou não ficam motivados para perder peso ou para ajustar todos os outros, fazer toda a otimização clínica. Então, acho bem importante reavaliar muito de perto. Aqui no SUS eu faço a cada 3 semanas, no consultório eu acabo deixando 4 semanas, às vezes a gente tem mais contato por conta do telefone, né? O WhatsApp fica mais fácil ter um acompanhamento. Sempre um acompanhamento multidisciplinar, então sempre encaminhar para endócrino e nutricionista, ajustar o plano, um plano alimentar. Então, no SUS é um pouco mais difícil, mas você pode implementar medidas bem simples, né? Então, ver as condições sociais, as limitações. Muitas vezes o paciente não vai, acorda às 5 da manhã, volta às 9 da noite, ele não vai ter uma disponibilidade de fazer grandes exercícios físicos, bastante tempo de exercício, não vai conseguir comprar algumas coisas, mas a gente sempre tenta levar junto com a nutricionista. Então, isso é bem importante. Se quer implementar um serviço de hérnia complexa num serviço, seja no SUS ou no privado, tem que ter ajuda do endócrino e do nutricionista, porque a grande parte desses pacientes tem obesidade, né? Aqui no SUS, a gente não tem os análogos de GLP-1, mas no privado ajuda bastante, né? Esses pacientes conseguem perder bastante peso num tempo curto. E o sleeve
a gente acaba reservando para o IMC acima de 40 pela dificuldade de disponibilidade mesmo no SUS. Muitas vezes a gente não consegue, né? Tem poucos centros que fazem bariátrica no SUS aqui no Rio, então a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas é uma opção, né? E vem vindo com força aí nos últimos congressos, nas últimas discussões, o pessoal lá do HC, né, da USP, está fazendo um trabalho legal de sleeve nesses pré-operatórios de hérnias complexas, então é uma opção que a gente sempre tem que ter na manga. O tabagismo, né? Outra coisa bem importante que a gente pensa. Então, do tripé principal, o tabagismo está nele. Então, cessar pelo menos 4 semanas antes, é o que todas as últimas revisões aí, os guidelines mostram. E eu sempre avalio. Em alguns casos selecionados, eu peço avaliação da pneumo para tentar começar os adesivos ou ou junto com a psicologia ou psiquiatria também, para a gente começar algum tratamento para tentar interromper pelo menos 4 semanas antes do tabagismo. Controle de infecções. Então, a gente sempre tem que avaliar a pele. A maioria das pessoas esquece disso, mas às vezes é aquele paciente que tem uma pele já mais fina, já colonizada, que fez várias infecções recentes, e a gente não se lembra disso. Eu não faço uma técnica específica de descolonização, mas em alguns casos específicos, se tiver infecção ativa ou tiver feito uso de antibiótico recente, talvez a gente pode retardar um pouquinho a cirurgia ou pedir uma avaliação clínica para a gente conseguir avaliar melhor essa infecção. Diabetes. A meta, para mim, né, assim, eu sempre tendo eu tenho como objetivo 6,5 de uma hemoglobina glicada. Então, sempre junto com o endócrino, muitos pacientes de SUS chegam sem nem saber que são diabéticos, né? Então, o início da avaliação, e chegam com glicada de 8, 9. Então, o início da avaliação já faz um resultado em um tempo curto. E é, tem gente que opera com 7 ali, já, mesmo a eletiva já organiza, eu tendo a chegar em 6,5. Aí a gente vai vendo caso a caso. Tem alguns pacientes que a gente tem um risco maior de encarceramento, uma preocupação maior, então a gente pode mudar um pouquinho essa meta, mas de uma forma geral, eu tendo a botar essa meta de 6,5. Nutrição imunomoduladora. Eu comecei a entender, como tudo que eu disse, que a hérnia complexa é uma doença que precisa de um tratamento maior, uma cirurgia de grande porte, uma internação possivelmente prolongada. Às vezes, os pacientes internam antes para pneumoperitônio, botox, enfim. E a gente precisa entender que, sendo uma doença complexa, a gente precisa tratar como, né? Então, a gente começou a incorporar a hérnia complexa aos protocolos, os protocolos parecidos com os de cirurgia oncológica. Então, a gente começa a nutrição imunomoduladora 5 a 7 dias antes da cirurgia. No SUS aqui, a gente conseguiu colocar nos protocolos, então os nutricionistas conseguem fazer uma avaliação e mandar para casa para esses pacientes, e no privado eu costumo só orientar a comprar mesmo, né? Pode ser Impact, ou qualquer um semelhante. A gente prescreve geralmente uma semana antes da cirurgia. Preparo cardiopulmonar, super importante. Então, atividades físicas basais, né? Então, por isso que eu botei dentro da realidade, porque é isso, muitos pacientes não vão ter tempo, mas a gente orienta. Uma volta no quarteirão, né? Subir dessa escada, coisas simples que vão melhorar o condicionamento desse paciente. E os pacientes que tiverem DPOC ou outras causas de tosse, sempre tem que ter avaliação da pneumo. Eu vejo muitos dos meus residentes, eles esquecem de perguntar isso. Então, às vezes eu tenho um ambulatório de hérnia complexa e a gente tem um protocolo bem certinho, mas às vezes outros colegas que não operam tanta hérnia acabam vendo com os residentes e esquecem disso, e aí o paciente é suspenso no dia, porque eu chego para ver o paciente está tossindo muito. Eu acho que não faz nenhum sentido a gente operar hérnia com um paciente com uma tosse crônica sem nenhuma avaliação, né? Receita para dar errado. Então, sempre se atentar a isso, uma avaliação da pneumo sempre é importante. E outra coisa importante é a prova de função pulmonar, então, né, espirometria nos pacientes onde a gente vai fazer uma separação de componente mais importante e quando a gente tem uma perda de domicílio, né? Então, TANAC acima de 20, 25, eu sempre peço uma prova de função pulmonar, pensando no pós-operatório.
né, em como a gente vai fazer, para qual vai ser essa pressão intraabdominal desse paciente para tentar impedir, diminuir a chance de ter uma hipertensão intraabdominal. O mais importante de tudo é o engajamento do paciente. O paciente precisa entender que é uma doença grave, que é uma doença complexa, que precisa de ajuda dele, da gente, do nutricionista, do endócrino, do psiquiatra, do pneumo. Então, a gente precisa de ajuda de todo mundo. E isso aqui, esses dois aplicativos, eu acho que realmente foram assim, os divisores de água para mim, tanto no SUS especialmente, porque as pessoas ficam, os pacientes não vão entender, mas eles realmente entendem, né? A gente chega do lado deles, eu abro, faço todos os meus residentes abrirem, baixarem os aplicativos, então a gente, em toda consulta que tem um paciente com uma hérnia um pouco mais complexa, que tem os fatores que a gente destacou, a gente abre esses aplicativos e mostra para eles. Então, a gente calcula, ó, aqui eles têm, a gente consegue calcular, né? O ACHQC, a gente consegue calcular, botar alguns dados mais específicos do paciente e ele dá isso aqui, ó, quanto tempo de internação, quanto tempo de readmissão em 30 dias, infecção de ferida. Então, a gente tem esse percentual. E aí você pode calcular de novo, tirar algumas coisas, né? Então, você pode tirar o tabagismo, você muda o peso do paciente, e aí você observa que muda completamente esse percentual. Então, quando o paciente vê que essa barrinha veio para a esquerda e diminuiu bastante, você consegue mostrar para ele. Na verdade, o paciente entender, esse aqui do Carolinas é melhor ainda. Esse, para mim, é o melhor para o paciente. Esse aqui eu uso muito para mim. Eu mostro para eles também, mas eu uso para colocar, fazer todos as minhas anotações de cirurgia, eu uso e salvo. Mas o Carolinas é o melhor de todos, porque ele é bem claro. E ele depois tem uma tabelinha também embaixo que você consegue mostrar. Então você coloca tudo e dá 82% de complicação. Você bota start over e aí você consegue botar lá, tira 10% do peso do paciente, mostra que cai para 60%. Depois você consegue apagar de novo e bota sem tabagismo. Aí ali, ó, aqui essa parte da vírus se tá controlado ou não. Você consegue tirar ou não, né? Se você ajustou a glicada. Então, isso tudo vai mostrando para o paciente que ele diminui, às vezes, em metade a chance dele de complicar, de ficar no CTI mais tempo, de ficar entubado, de ter infecção de ferida, de precisar reoperar essa hérnia, de precisar voltar para o hospital. Então, isso eu acho que engaja bastante os pacientes. E no privado, mais fácil ainda, né? Porque, às vezes, o próprio paciente consegue ter o aplicativo. Então, esse artigo aqui, e Fernanda, até eu acho que. desculpa só interromper rapidinho. O Roberto Uhum. Pussi está perguntando se a Espiro é tão fácil assim. No SUS é fácil para você? Aqui, para mim, é bem fácil, É? porque eu tenho serviço de pneumo que eles têm bastante agenda e a gente conversa com eles e consegue marcar. Então, enquanto o paciente vai fazendo os exames do risco, a gente já consegue marcar. Ah, Mas eu sei beleza. que tem alguns lugares que tem essa dificuldade. E não acho que seja um exame primordial. Acho que naquelas hérnias muito complexas, com Tanaka acima de 25, acho importante, acho bem importante. Acho perigoso operar sem. Mas não é a maioria das hérnias, né? Então dá para tentar se esquivar desse exame aí. Mas você tem dificuldade, Túcia, aí, Marília? Eu tenho dificuldade com a Espira e não tenho com a bariátrica. A gente tem dois serviços Ah, bariátrica do SUS, um na Unimar e um na Famema, e a gente uhum, consegue alocar os pacientes na bariátrica, mas eu tenho dificuldade de conseguir a Espiro. Até entendi. no particular, no convênio, a Espiro tá chata, viu? São 6 médicos que fazem, mas não fazem. Então, é mais Entendi. fácil a bariátrica. Aí a gente pode ir adaptando, né? Talvez fazer algumas coisas durante a cirurgia ou no pós para medir a pressão e aí ajustando. Aqui na aula até tem uma parte que eu botei de pós, mas porque era outra aula também, mas hoje é mais de preparo, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer no intraoperatório e no pós-operatório, principalmente se o paciente não tiver uma espirometria, para a gente ajustar algumas questões de pressão intratraqueal e tudo mais.
Beleza. Obrigado, Fernanda. Imagina. E aí, aqui, esse artigo, eu acho ele bem legal, assim, da Sociedade Europeia, né, de pré-habilitação, de reabilitação, na verdade, não de reabilitação, né, de pré-habilitação. Então, ele foca principalmente que a gente tem que individualizar os pacientes. Então, tudo isso que eu disse, a gente tem que adaptar algumas coisas. Então, o tamanho dessa hérnia, se o paciente é sintomático ou não, né? Então, se é um paciente que não é nem um pouco sintomático, é uma hérnia imensa de anos, a gente pode ter um pouco mais de calma e ter mais tempo para controlar todo e otimizar tudo isso. Se é um paciente que tem um anel menor, com um conteúdo muito grande, como aquela paciente que eu mostrei lá no início, com uma chance de encarceramento maior, a gente tem que agilizar isso. Então, muitas vezes a gente pode tentar internar esse paciente para conseguir os exames que são necessários, enfim, ou tentar chegar ainda mais próximo da nutricionista e da endócrino, ver o que a gente pode fazer, mas sempre individualizar esses pacientes, porque eu botei ali por volta de 3 ou 4 semanas, mas é isso, cada paciente precisa de um segmento diferente, né? E aí, o que é bem importante também, né? Hoje em dia a gente não pode falar de hernia complexa sem tomografia, né? Então a gente tem que ter uma avaliação muito criteriosa. Então, como eu consegui aqui no serviço que a gente tenha resultados muito bons do pré-operatório, depois de todos esses casos dramáticos que eu mostrei, a gente começou a estudar, a fazer clubes de revista com os residentes, com os outros professores, para a gente tentar entender como a gente podia melhorar a avaliação, até para a gente programar as técnicas, né? Então, a gente treinou toda a equipe de cirurgia, a gente fez sessões continuadas, toda hora a gente levava artigo, residentes, alunos, médicos assistentes, educação continuada, clube de revista, discussão sempre com os radiologistas e criação de protocolos. Então, a gente pega o Tanaco, o Carbonel, e a gente consegue ali, já com isso, ter uma ideia de qual tipo de cirurgia a gente vai fazer para qual paciente, mas para isso precisa muito de uma avaliação criteriosa das imagens. Esse artigo aqui, com certeza, a maioria aí já deve ter visto, é o melhor artigo, né, dessa desses cirurgiões de peso aí que o Rodrigo citou antes, o Cristiano, né, o Klaus, o Malcher, tem o Cavalieri daqui também, o Totti. Então, a gente tem um pessoal que se juntou e fez na verdade, esse artigo é mais para os radiologistas do que para a gente, né? Ele é bem interessante, ó, ele mostra como que a gente faz o cálculo. Então, mostra essa foto aqui, que é a foto do artigo do Tanaka, né, que para a gente entender qual é a proporção que a gente calcula, mas ele mostra passo a passo na tomografia como a gente mede o carbonel, aqui, por exemplo, né, como a gente mede o conteúdo da cavidade, quais são os parâmetros, qual vértebra até onde, aqui, ó, ele mostra aqui do processo espinhoso até, ó, aqui dá para ver melhor. E aí ele mostra todos os parâmetros para a gente medir. Então, eu ensinei todos os residentes a medir, mas, para além disso, eu conversei com toda a equipe de radiologia e a gente conseguiu aqui no Gafre, ó, eles dão um laudo assim. A gente consegue botar. Antigamente só vinha assim, hérnia incisional volumosa, ou então vinha hérnia de 10 centímetros, ou hérnia com diastase, eles sempre botam diastase. Então, a gente começou a pedir, quando a gente bota na observação do pedido de exame hérnia complexa, protocolo de hérnia complexa, eles fazem a medição adequada. Então, eles botam para a gente quanto o saco herniário mede, né? No crânio caudal, no anteroposterior, no transverso, colo, quanto que mede o colo, a cavidade, quanto mede. Às vezes, eles botam já embaixo quanto é o carbonel, e aí a gente consegue pegar tudo isso e colocar nesse site do Tanaka, que eu acho maravilhoso, que é o Haru, é só botar no Google, Haru Saúde Integrada, e aí a Estou gente bota compartilhando todos esses aqui já, números. viu? Já estou colocando no Hã? chat, o Haru. Já estou Ah, colocando tá, no chat legal. aqui, tá? Eu acho ele muito bom, assim, porque ele já calcula tudo para você. Então, você já bota todos os centímetros, você bota qual tipo de hérnia, e aí ele vai botar o volume, quanto você tem que fazer de pneumo, quanto, né, se tiver. Aí ele já bota aqui embaixo, ó, se o Tanaka formar com 25%, fazer o pneumo peritônio progressivo. Aqui no hospital a gente faz acima de 20, a gente já faz na maioria dos pacientes, eu vou falar depois.
mas é muito legal isso, eu acho esse site bem legal, e eu falo que os residentes hoje em dia não tem nem mais trabalho, né? Ele já vem com um laudo pronto, já joga tudo no site, já coloca na sessão. Então, aqui são alguns pacientes que a gente teve, assim, tem todos os dias alguma coisa nesse sentido, né? É uma referência, a gente pega muito paciente da uro também, ou do pós-transplante, com essas incisões de Makushi, a gente tem bastante. E aí são alguns exemplos, todos eles a gente operou aqui e teve bons resultados. Então, como a gente eu acho que a grande vedete do SUS é o pneu peritônio progressivo, né? Porque a gente não tem o Botox, não sei como é a realidade de vocês. A gente está tentando fazer pedido de compra da toxina botulínica, de qualquer marca, mas a gente ainda não conseguiu. Então, eu já fiz alguns casos de, de Botox, até acho que um dia desses eu e o Tussi, a gente conversou isso no outro grupo que a gente está. Eu não tenho tanta experiência assim com Botox, mas já fiz alguns casos, achei que ajudou bastante. E vou falar depois do protocolo que eu fiz as outras vezes, mas o pneumo a gente faz o tempo todo. Então, porque ele tem uma fácil execução, né? Então é muito fácil de fazer realmente. Aqui a gente faz no índice de Tanaka maior que 20%, mas é, eu até já conversei com o Tanaka lá no último congresso sobre isso, ele falou que, em geral, ele botou 25%, mas que na grande maioria das vezes, acima de 20%, eles fazem também. Varia bastante o protocolo, mas aqui no hospital a gente faz 7 a 10 dias antes da cirurgia, varia mais pelo dia de sala, né? Se eu for botar na cirurgia na quinta-feira ou na segunda, a gente ajusta em relação a isso. Então, em geral, 7 a 10 dias. Eu coloco um catéter de duplo lúmen, eu gosto de fazer por laparoscopia, porque eu já vi algumas complicações, já até compartilhei com alguns amigos, eu fico um pouco preocupada de fazer as cegas pela punção de palma, mas tem um professor aqui que faz, que na grande maioria das vezes dá certo, só teve uma complicação, já tem alguma experiência com isso, mas eu fico preocupada, eu gosto de dormir à noite, então eu acabo sempre fazendo por vídeo, eu entro com um vídeo, e aí é só uma punção, né? Porque é o trocarte para entrar com a ótica. Eu acho algum lugar fora da hérnia para colocar o trocarte, e aí, por visão, pela ótica, eu punciono aqui, ó. Eu gosto de puncionar aqui, em cima do fígado, que é onde o Tanaka orienta que a gente coloque. Então, porque ali é muito pouco provável que entre algum epíplon ou alguma outra estrutura que prenda na ponta do catéter e atrapalhe o pneu peritônio, né? Então, eu acho que é o mais seguro, é o mais correto, mas às vezes é isso, você vai ter um pouco de dificuldade de conseguir todo o material, de um tempo maior de centro cirúrgico, então não é errado fazer por punção, tem muita gente que faz por ultrassom, se eu não me engano, o pulso acho que faz por ultrassom, e tem gente que faz pelo Palmer também. Não tem essa técnica descrita do Palmer, eu nunca encontrei pelo menos. Já encontrei a guiada por ultrassom e a laparoscópica. Então, quando eu passo o catéter, imediatamente eu já boto 2 litros de CO2, que vai acabar sendo bastante absorvido, e depois ar ambiente mesmo, cerca de 1 litro e meio, varia. Se for uma hernia muito grande, que eu fiz o cálculo lá no Haru e achei que vai precisar de mais de 10 litros, às vezes eu boto 1.500 por aí. E a gente faz sempre a posição da cadeira de praia. O paciente não pode estar deitado, né? Porque senão você tem uma alteração da sensação falsa ali, você vai colocando e pode ter uma dor mais importante. Então, sempre com o paciente nessa posição de cadeira de praia. Então, como se ele estivesse sentado, ele está semi-fletido, né? E a gente usa essa torneirinha aqui para ajudar. Então, a própria seringa mesmo, ar ambiente, vai dando seringada para fazer 1.000 ml. Aqui no hospital acaba que são os próprios alunos que fazem. A gente já ensinou e tudo, os residentes coordenam ali, a gente orienta alguma dificuldade maior, a gente avalia junto. Mas, em geral, os pacientes sentem um desconforto, tá? É importante dizer, tem um desconforto, mas a gente começa, ao longo do tempo, a perceber o que é um desconforto esperado, né, da distensão ali pelo pneu, ou o que é algo fora do normal mesmo, uma dor mais forte, enfim, um desconforto que passa do esperado. Então, a gente sempre anticoagula esses pacientes, né, pelo risco
de trombose. Tomografia antes da cirurgia é bem importante, geralmente na véspera ou 2 dias antes, para a gente entender se dissecou legal, como é que ficou essa avaliação. O ideal é monitorizado. Todos os artigos de pneu peritônio falam para fazer com o paciente monitorizado. Aqui, muitas vezes, a gente não consegue. Então, a gente vai avaliando, rever o paciente 2, 3 vezes por dia, ver como ele vai ficar. E, é o que eu disse, se dor anormal, uma dificuldade respiratória ou instabilidade hemodinâmica, a gente interrompe imediatamente. E sem antibiótico nenhum. Mas os pacientes, em geral, toleram muito bem. Aqui é uma tomografia de controle no pós, né, mostrando bem sucedido aqui, ó, dissecou bastante. E a toxina botulínica não é a nossa realidade aqui, né, a gente não tem no SUS, não conheço outro serviço aqui no Rio, no SUS que tem, mas às vezes que fiz, a gente usou esse protocolo, 150 unidades de cada lado, na solução de 10 unidades por ml, 3 pontos de cada lado. Então, aqui esses 3 pontos, então acaba dando mais ou menos 60 ml de cada lado. Tem que armazenar entre 2 e 8 graus Celsius, né, na geladeira. E aqui a gente faz guiada por ultrassom. Então, você vê o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. E você consegue injetar ali, ó, dá para ver direitinho. Aqui era só, acabou ficando da outra aula, a gente tinha feito de 2023 a 2025 de hérnias complexas mesmo, a gente tinha essas 28 hérnias maiores, linha média, a maioria, né? Algumas laterais e 3 carostomais. A gente teve complicação, mas a grande maioria claviandino 1, né? A gente teve uma claviandino 3 e uma claviandino 4, uma foi que precisou ir para a UTI, o paciente acabou fazendo uma trombose, e a outra paciente foi aquela da isquemia, que acabou evoluindo para um quadro mais grave. Isso aqui é do pós-operatório, mas acho que não cabe aqui. Só para falar, eu sigo esses pacientes em 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e depois anualmente. Segue o acompanhamento multidisciplinar, né? Porque a maioria dos pacientes é obesa. E tomografia só faz se tiver alguma complicação, dor, suspeita de recidiva, ou um hematoma mais grave, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, acho que o principal é a gente entender que o preparo pré-operatório, esse segmento do paciente muito próximo, o engajamento dele nas hérnias ventrais complexas, são essenciais para a gente reduzir complicações e mostrando lá naqueles casos do início, a gente consegue entender que se a gente tivesse, na primeira paciente, tentado reduzir o tabagismo, talvez ela não tivesse feito uma necrose tão extensa, se tivesse feito de uma forma adequada, com uma tomografia, calculando o índice, programando a técnica, botando um cirurgião assistente junto com outro que já tem experiência, organizando a questão da obesidade, a gente provavelmente teria um desfecho melhor, né? E a outra paciente é a mesma coisa. A gente subiu direto do ambulatório para internar, para já fazer pneumo, sem nenhum exame, faz tudo um pouco de orelhada, né? Sem acompanhamento, um paciente com MC de quase 50, tinha tudo para dar errado e deu errado. Então, acho que é importante a gente entender que é muito, que a principal parte, acho que talvez a parte mais importante de operar a hérnia, seja o pré-operatório e a programação das técnicas, né? Então, mesmo no contexto de SUS, a gente consegue aplicar estratégias eficazes com vários recursos disponíveis que eu mostrei. O papel da equipe multiprofissional e do planejamento é fundamental, planejamento individualizado, e centros de referência devem ser fortalecidos para a gente poder manejar adequadamente esses casos. São casos muito grandes, complexos, multidisciplinares, então a gente precisa de muita gente engajada nisso, né? Eu até faço alguns casos desses no privado, mas é mais difícil, né? Assim, a gente não ter que estar muito perto desse paciente todo santo dia, num serviço que às vezes você não vai todo dia, ou que você tem uma equipe menor, fica mais difícil. Então, acho que esses casos são muito bons para esses serviços que a gente tem, né? Serviços universitários, que a gente consegue engajar todo mundo e discutir os resultados, tá? É isso. Queria agradecer. Se alguém tiver alguma outra pergunta, opa, deixa eu Opa, voltar para obrigado, cá. viu? Obrigadão, Fernanda. Essa aula, é o que eu te falei, eu já tinha Imagina. visto, ela é muito prática
E acho que agora é a parte que a gente vai longe aqui discutindo as coisas, viu, Fernando? Então, só para Uhum. todo mundo saber, eu coloquei aqui no chat o Haru, né, o que é o site que você citou, que calcula o Tanaka, né? Uhum. Eu coloquei o link aqui do Cielo do Decomp, né? E Ah, muito como legal. vale a pena, o Decomp vale a pena a gente salvar, porque não é pra gente, né? Mas é pro pessoal do. Eu acho que é legal para a gente entregar pro radiologista do serviço, né? Para ele tentar fazer Uhum. na verdade, é um guia de um laudo padronizado, tá? E deixa eu ver, o Pedro levantou a mão, Pedro? Ou não? Eu vi uma mãozinha levantada aqui. Foi sem querer, Garcia. Eu queria Sem aplaudir aqui, querer. apertei o botão errado aqui, mas parabéns, viu, Fernanda, pela apresentação aí. Ah, obrigada. Objetiva e concisa aí, excelente. Obrigado É, a pelo idade, Obrigada. a Garcia amigo idade, Pedro, também. já tá. Já é Faz problema da parte, né, idade, a Garcia? gente Não dá aperta para o negocinho esconder, né? achando que é pau, né? Não. E, bom, mas vamos lá. Aí quem tiver pergunta vai colocando aqui. Ó, a Priscila perguntou do aplicativo Fora o Cedar, né? O nome, que é o ACH Uhum. QC, o Roberto já respondeu, né? E aí eu Isso. queria. É bom que a Priscila falou, que a Priscila ela opera as bariátricas lá do servidor, né? E a bariátrica, a obesidade é sempre um problema, né, Fernando? Antigamente a pessoa era muito radical, né? Assim, se você for falar, por exemplo, o Cláudio Birolini, do HC, o próprio Uhum. Tanaka, o mais radical antigamente era o Flávio Malcher, né? Não sei se você chegou a falar com ele antes de ir para os Estados Unidos, ele mudou depois que foi para os Estados Unidos, porque não tinha nenhum paciente magro para ele operar lá, né? E hoje a gente Uhum. tem essa tolerância maior mesmo com os pacientes mais obesos, né? No próprio servidor, a gente preconiza isso, né? Uma perda de peso de mais ou menos 10 quilos. E é mais para. Na verdade, eu acho que essa perda de peso, Fernando, é mais para engajar o paciente no tratamento do que pela perda de peso em si, né? A gente tem na Uhum. clínica um serviço de bariátrica, vou até ver se a Priscila está aí para. Só que assim, como é que você faz com uma fila de 5, 6, 7 anos? Pri, você está aí? Quanto que está a fila de bariátrica em anos? 5 anos, pelo menos. Como é que você vai passar alguém na Uhum. frente por causa de uma hérnia, né? Entendeu? Não dá. A gente A até gente tenta ainda tem um priorizar. protocolo, né? A gente tem um protocolo de estratificação, então metade dos pacientes a gente opera em ordem cronológica e a outra metade a gente opera de acordo com o critério de gravidade, mas aí até tem a pontuação de aguardando na fila de espera para ser submetido a outras cirurgias, que aí entra cirurgias ortopédicas, hérnia, mas isso é só uma pontuação na escala da gravidade, né? E tem vários critérios que a gente utiliza, não só a hérnia em si, mas complicações cardiológicas, né, hepática, diabetes insulino dependente, então não é só a hérnia que influencia para a gente tentar puxar esse paciente para acabar operando ele mais rápido. A gente até consegue, né, Pri? Mas acho que frente ao volume total acaba sendo É. muito pouco, né? Tá? Uhum. Ó, o Roberto, que foi residente lá há trocentos anos, ele pediu para você compartilhar depois o protocolo. Depois você manda no grupo, pode ser, Pri? Sim, sim. Mando sim. O da pontuação, né, que vocês Mando, têm. Tá. mando. Outra coisa que eu anotei, né, o tabagismo, né? Tabagismo, Fernando, assim, obviamente você não tem exame, né? Você vai na fé. Eu ia falar isso. De todos esses, o que eu acabo abrindo mais mão, assim, é o tabagismo. Porque é isso, assim, a gente não tem muito como saber, o paciente muitas vezes diz que vai parar, não parou, ou às vezes ele para uma semana e volta, e a gente acaba perdendo. E no último congresso lá, no CBC e no congresso de hérnia, o pessoal apresentou que o tabagismo não influenciava tanto assim, né? Não tinha tanta importância. Então, até discutiu quem aqui deixa de operar, se o paciente não consegue de forma alguma parar e tudo, e a grande maioria acabava operando mesmo assim.
eu acho que o nosso papel é sempre encaminhar, né, e orientar, explicar, mas muitas vezes a gente não consegue. Eu acho que eu tenho tido bons resultados na perda de peso, no diabetes, mas realmente o tabagismo eu acho que é mais complicado, fica mais difícil Você tem que a gente acreditar, consegue, né, no paciente, né? tem que A gente tem acreditar, e no eu acho sistema que é mais público, difícil. né? Para dosar seria a cotinina, né? Que é o metabólito lá Uhum, da nicotina, tem uma meia-vida maior. Só que assim, né? A gente é, não. Eu não sei nem se, uhum, se os convênios, mesmo se for num laboratório bom, eu não sei nem se o convênio cobre. Vou eu dar uma também verificada. É. E vou não dar sei dizer. uma procurada nesse artigo, né? Do grupo lá da Vedra, né? Do tabagismo. Uhum, Roberto, tá eles de. apresentaram. Eu É, vou ver se eu tenho aqui. tá, Eu, tá. eu, Esse é um eu, artigo legal. eu realmente, assim, eu acho que a primeira coisa, a primeira pessoa que eu pergunto se ele parou de fumar é para acompanhante. Sempre vem a esposa, né, o marido, o filho, e eles sempre falam que não, é óbvio que não. E se o paciente teve uma redução da carga tabágica, eu acabo operando. Eu acho assim que ele demonstrou um certo interesse, né? Eu sou ex-tabagista, eu sei o quanto é difícil parar, né? Eu acho que se eu tivesse colocado um dia no meu calendário para parar de fumar, eu estaria fumando até hoje. Então foi um efeito adverso que me fez parar. Então eu acabo respeitando essa redução, assim, sabe? Essa tentativa do paciente. Impotência. Não, não foi, foi uma traqueite. A impotência é só agora. Devo- Acho que eu preciso voltar a fumar. Quem mais está com a mão levantada? Matheus. Eu? Tá, é aplauso ou é mão levantada? Não, é de mão levantada, de verdade. Tá. Manda. Fernanda, parabéns pela aula, obrigado pela sua participação. Eu queria te perguntar se no seu protocolo aí vocês fazem alguma diferença no preparo, seja aumentar a tolerância para algumas coisas nos pacientes que vão ser submetidos a reparo por via minimamente invasiva. Ou seja, você vai ser um paciente que vai para um ETEP ou vai fazer alguma cirurgia laparoscópica, um AIPO, um ventral TAP, se tolera que esse cara seja um pouco mais obeso ou, enfim, você baixa o sarrafo um pouco. Sim, eu acabei não falando sobre isso, mas ultimamente a gente. Ele escreveu ali. Mas ultimamente a gente teve alguns casos com o Fernando Madureira, que não sei se vocês conhecem ele, filho do Delta Madureira, faz bastante robótica aqui no Rio. E ele é daqui do serviço, ele é professor, e a gente começou a fazer algumas hernias juntos. Então, a gente fez ETEP, TAR, a gente fez, nos últimos 6 meses, a gente fez alguns casos. E a gente tolerou, sim, paciente, a gente separou esses pacientes, principalmente esses pacientes que eram mais sintomáticos e que não conseguiam perder peso. É, e é por isso, né? Porque ali o plano do paciente obeso no ETEP não atrapalha tanto. E então a gente acaba tolerando diminuindo esse sarrafo, né? Uma perda de peso menor para esses pacientes, sim. E os resultados foram muito bons, né? Porque também é isso, você não tem aquela incisão gigante, então tem menor infecção de ferida, né? Que é uma coisa bem importante, assim, desses pacientes. Por exemplo, fiz um TAR hoje aqui, bilateral, que é uma incisão chifro-pubiana quase, e aí fica, o paciente é mais obeso, faz uma infecção extensa. Então, realmente, a laparoscopia, aqui a gente não tem robô, aqui no hospital, mas a laparoscopia a gente diminui sim. Mais em relação à obesidade, em relação ao diabetes, né, glicada, a gente sempre eu tendo a chegar no 6,5, alguns casos de paciente muito sintomático, eu ainda tolero um 7, mas levo na endócrino, desço com o paciente lá junto com eles, mas em relação à perda de peso, sim, a gente tolera um peso maior e uma menor perda de peso. Deus, a gente tem evidência hoje, né, que na cirurgia minimamente invasiva você não tem aumento de complicação no obeso. É, Agora é o que eu falo, né? Às vezes você pede para perder peso para demonstrar o comprometimento, né, com o tratamento.
Ó, a Priscila falou que enviou no grupo. Foi o protocolo lá das bariátricas? Sim, Beleza, enviei. obrigado. Vou chamar SOS. Tá. Fernando, outra coisa, você falou da dieta, né? Imunomoduladora, tá? O que você prescreve? Impact mesmo? O pessoal do SUS compra? Tem algum canal não Eu tão faço caro? Eu faço sempre Impact. Aqui Hum, no hospital eles cedem para os pacientes. Depois que a gente colocou no protocolo, a gente conseguiu falar com a direção, mostrar os resultados, mostrar que é uma cirurgia extensa, complexa, a gente colocou no mesmo protocolo das oncológicas. Então eles cedem para o paciente uma semana antes. Aí eles preenchem um protocolo, enfim, tem que ser uma coisa programada, né? Preenchem um protocolo, aí eles liberam para o paciente levar para casa. E no privado eu peço Intact mesmo. Vocês fazem alguma coisa diferente? no servidor eu já pedi para comprar Impact, né? Lá não tem, mas no consultório eu dou Impact para muita gente no consultório, viu? Qualquer cirurgia maior que uma colecistoma hernia inguinal, acho que vale a pena. No fim das contas, Justo. se fizer uma semana de tratamento, tem, assim, para o paciente de SUS, claro que mas eu acho que é uns R$ 250, mais ou menos, né? Quem aqui tem facilidade com Botox? Não? Garcia, a gente tinha aqui, a, Hum. a gente estava usando o da Neuro, né? A Neuro usava os pacientes com paralisia, estava usando o Botox, alguns pacientes da ortopedia, as crianças com paralisia cerebral tinham usado, e às vezes sobrava um pouco, Hum. e a gente acabava usando. Aí foi bloqueado, porque estava o projeto do Ministério não entrava com hérnia, não podia usar, estava sendo desvio do Uso. Botox, do uso restrito. Hum. E eu fiquei sabendo que venceu 25 frascos e jogaram fora a semana retrasada. Então, assim, a gente perdeu de usar, muita gente poderia ter usado e acabou perdendo porque não pode destinar a outro meio, outra atividade. Estava sobrando os do oftalmo também, para correção do É, estrabismo, mas também cai nesse mesmo processo de desvio. Então, a gente acabou perdendo, sim. o SUS, às vezes é interessante você usar a desorganização do sistema a favor de você, né? Porque lá, Roberto, a gente usa. Eu tinha escrito, acho que foi lá para 2017, 18. Eu escrevi, levei para não sei quem, tal. Fiz um negócio certinho. Falei com a radiologista do ultrassom. Escrevi um negócio tudo bonitinho. Tinha um monte sobrando da oftalmo, né? Oftalmo geralmente compra muito, usa muito pouco e sobra. E até hoje, viu, Roberto? Tá lá. Eu acho que, assim. Eu acho que ninguém percebe que é para gastro aqueles Botox até hoje, né? E no sistema privado, né, você compra, né? Compra da. Verdade, quando eu preciso, eu compro da Dermato, porque a gente usa tão pouco também, né, no sistema privado, que você não tem nem volume para comprar direto do laboratório. Eu consegui aqui que a Unimed ceda. Então, Seda? a Unimed eu consigo pedir, É. comprovar que o paciente precisa de Botox, e todas as Hum, vezes que eu solicitei, comprovei que havia necessidade, a Unimed comprou e entregou e eu só apliquei. Não levei para o legal. centro cirúrgico, levei tem uma clínica de anestesia, que tem Hum. um procedimento ambulatorial, eu levei lá, fiz uma sedação e fiz. O Fer, eu só fiquei preocupado com 60 ml de cada lado, o paciente não reclama de dor? Porque eu uso 20, 10 e 10 de cada lado. E os pacientes, assim, às vezes que eu fiz sem O sedação, microfone da Fernanda tá fechado. eu me arrependi à morte, porque o paciente teve muita dor, muita dor. Então agora eu faço com Não, a sedação. vez que eu fiz, mas eu faço diluído, né? Aí, esses 60 ml dividido nos 3 pontos. Às vezes que eu fiz, não teve uma dor insuportável assim, não. Foi bem tolerável. Então, também não entendo, assim, já teve paciente que teve muita dor, tem paciente que não tem, às vezes até Eu acho que é questiono eu acho que é se a validade.
do Botox lá, mas tem muito disso, né, Matheus? Tem paciente que morre Cara, Mas com é isso que eu ia dor. falar. a gente já fez muito lá no servidor, né? A gente está construindo uma casuística, uma experiência boa com Botox. A gente, por incrível que pareça, temos lá disponível. E é isso aí, a gente não conseguiu ver muita relação com volume, com sítio de aplicação. No começo do protocolo a gente fazia 5 de cada lado, né? Aí Isso. agora passamos para fazer 3 de cada lado. O volume é maior em cada aplicação, mas fiz com xilocaína junto, tal. Tem paciente que tem muita dor, tem paciente que não reclama de nada. A gente faz sempre do mesmo jeito, com ultrassom, meio, não sei explicar. E É, tem também do lote, eu acho, sabia? Eu vejo até por uma eu experiência acho pouco que pessoal, assim. Uma vez eu fiz Botox mesmo no rosto, e o lote diferente, um doeu horrores e não funcionou muito bem, o outro trocou o lote e não doeu nada, então, assim, não sei também o quanto isso nosso lá influencia. Acho que aí os dermatos sabem mais, né? se não Nossa me engano, que o Cristália, nosso não é Cristália, não é Botox, né? Cris Falha. É, E tem o Cristália. pessoal que usa de esporte também, né? Que tem o mesmo efeito, só tem que mudar a dosagem, né? aqui a gente não. Eu tô criando até um documento para levar para a direção para ver se a gente consegue comprar, mas até agora eu não consegui, não. E os outros casos que eu fiz fora, até ajudei uma vez o Fernando Ponce também, e o Fernando Madureira, e a gente eram em casos com peso de domicílio maior que 25% ali de tanaca, a gente fez as duas coisas, o pneumo e o botox. Não sei se vocês fazem isso com frequência, mas lembro que lá no, né, o Novitsky disse que fazia, aquele outro também, o de Carolina, como é o nome dele mesmo? Toad, né? Não, O Todd Todd, Hanniford. não, acho que eles não fazem. Eles são meio contra o. Não é, Matheus? Eles são Não, meio teve um contra o Eles, congresso de Botox. eles têm um hérnia. pouco de É, dificuldade para liberação de Botox lá nos Estados Unidos para hérnia. Eles têm dificuldade de conseguir reembolso, pagamento, né? A gente, no nosso Eu protocolo lembro, ali do HSPM, sempre que a gente indica hoje, né, pneumo é associado a Botox. é sempre A junto, gente entendi. sempre a gente tem feito, na verdade, graças a Deus, a gente tem poucos casos de pneumo, porque sai correndo com as hérnias maiores para operar logo, não tem chegado tanta a perder controle, né? E a A gente gente, faz bastante porque a gente não tem o Botox, né? Então, em alguns casos, assim, realmente eu acho que faz bastante diferença. Mas Às vocês estão vezes a gente. fazendo, ô Buzo, vocês estão fazendo Botox sem o pneumo? Que eu lembro que vocês estavam fazendo um protocolo, sim, né? a gente faz todos os casos que tem carbonel preditor de necessidade de separação de componentes, a gente tem injetado. 100%. E vocês estão vendo um É. resultado bom? Assim, vocês acharam? Ó, o Pedro Amaral, né, ele fez a tese dele, foi com Botox, e assim, na verdade, se você pensar que você vai evitar uma separação de componentes, assim, não dá 30% dos casos que você evita a separação de componentes fazendo Entendi. Botox. Mas uns 30% você, na série dele você conseguiu evitar. Mas você consegue evitar, diminuir infecção de sítio cirúrgico na série dele, né? A gente ainda, a gente fez uma primeira análise aí e não teve, né? O não teve trabalho de grande um. impacto, né, do jeito que a gente queria, né? Acho Mas que a um gente dos segue trabalhos fazendo. que eu orientei, né, do TCC, foi um desses, mas eram poucos casos, né? Acho que hoje nós devemos, se a gente for levantar com o quê? Com uns 35, né? Na Depende de época, quanto tempo a é, gente voltar. Mas a gente não mas tem. A gente estava até falando aqui, elogiando aí que você apresentou, você tem todo o claviendindo aí dos casos, tudo, né? A gente briga lá todo santo dia com os residentes para anotar tudo, para levantar, mas assim, eu tava falando pro Garcia, a Sabe gente uma precisava de coisa, uma. precisa de uma uma coisa boa que eu administrativa. achei? Hum. Então, uma coisa que eu achei que ajudou é fazer Google Forms, sabe?
assim, de cada doença, né? No caso de hernia complexa. Aí você coloca lá o IMC, pode fazer o pré e o pós. E aí os residentes ficam responsáveis por preencher, porque aí o próprio, ele já leva para um Excel e já faz o próprio Já gráfico. tabela para você, né? Pelo É, menos fica mais fácil de rastrear. Foi assim que a gente fez o trabalho do pois é. Botox, na verdade. Sim, Eu sim. fui apresentar umas aulas para congresso assim, falei, gente, eu não tenho minha casuística, eu não faço a menor ideia. E aí foi aí que eu comecei a organizar, assim. Sim. Acho que é uma boa. Roberta, a gente tinha um dos residentes que apresentou o TCC, essa aí foi interessante, Matheus, porque ele mediu, né? Ele fez todas as medidas pré e pós-botox. E você teve alongamento em todos os pacientes da parede lateral, diminuição de defeito, mas eram poucos, eram 10, mas não foi, tudo bem, né, que era um N baixo, mas a princípio aquilo não foi um preditor para a gente fazer menos separação de componentes, né? Dois casos tiveram muito pouco avanço, que eram casos que tinham um defeito lateral associado. Isso é interessante também. Era um paciente que tinha ileostomia e colostomia, tinha um defeitinho pequeno os dois, e os dois tiveram muito pouco alongamento da musculatura. Isso é interessante. É mesmo Hum. aplicado anterior ao defeito. Mas é o que o Matheus falou, né? A gente indica pelo Tanaka, claro, mas pelo índice de Carbonel, né? Se ele for preditor de separar componente, a gente já faz Botox. Eu acho que só de você melhorar a pressão intraabdominal no pós-operatório, você já tem uma boa resposta do seu Botox, eu acho. Você consegue melhorar bastante isso. Já. É, Eu porque acho que pelos assim. trabalhos. Oi, Pode pode falar. falar, Fernando. Não, por Não, favor. eu ia falar, pelos trabalhos é principalmente nesse sentido, né? Porque realmente foi o que ele disse, acaba que reduzir, sair fugir da separação de componente, 30% até tá bom, assim, mas alguns artigos mostram que é menos do que isso, né? Então, eu acho que é mais no sentido de você evitar hipertensão intraabdominal, né? Outros desconfortos, mas é uma ideia legal também essa do Carbonel. Eu nunca. Também, como eu não tenho disponível, acaba que eu não uso tanto, Acaba né? num. Um dos argumentos, Fernando, é você mostrar o quanto gastam esses pacientes aí do que você Com interna, né, para certeza, opinião peritônio, né? porque uma semana de internação com certeza gasta É, mais que o O, o porque Botox. pessoal, o, pes- o pessoal do Base, aqui de Rio Preto, eles estão fazendo o pneumoperitônio ambulatorial. Eles estão fazendo no ambulatório e o paciente vai para uma casa de repouso que tem aqui do hospital de base. Eu conversei bastante com o Marquinhos, que eu tenho ido operar as robóticas lá com ele, e eles estão fazendo isso. Acho que a Gabi vai apresentar esse trabalho sobre essa casuística deles. tipo um hospital de retaguarda, Não, uma casa de repouso mesmo, nada de é, hospital. mas o Uma cara não casa de vai para apoio. casa dele, o paciente Não, o não vai cara para vai casa para dele. não, o cara vai para essa casa de apoio. Quem é de Rio Hum. Preto, eles liberam para casa. Ah, tá, Quem é entendi. das cidades da Entendi. região, que nem aqui em Marília, são Fica ali. 62 municípios, fica nessa casa de apoio. Essa casa Hum, é uma casa, não tem enfermagem, não tem nada. É uma casa de hum. apoio e ele fica ali. A República. Quase. Meio É. confuso isso. É. Eu já ouvi gente dizendo que faz ambulatorial mesmo, que né, vai todo dia, injeta e vai para casa. Teoricamente, é porque por todos os protocolos eles orientam ficar mais próximo, né? A questão de trombose, questão de instabilidade, ou de quanto o paciente vai tolerar. Mas a gente vê que a grande maioria tolera muito bem, né? Então não acho impossível fazer ambulatorial. O Não sei, último não que a tenho gente experiência. fez foi acho que ano passado ou retrasado, que a gente fez Botox e Botox associado, né? Ele tem você aumenta a pressão com o aumento do relaxamento da parede, né? Então você ganha mais cavidade. E eu não sei, era um paciente muito grande, ele era enorme, ele tinha quase 2 metros, e eu não sei se vazava gás, mas eu acho que dava para colocar uns 2, 3 litros nele todo dia. Você lembra disso? Você lembra disso, Matheus? Matheus sumiu. Mas eu acho que a gente injetava, mas eu acho que vazava um pouco de gás. Mas assim, esse paciente
ele cumpriu o objetivo dele do pneumo em 4, 5 dias. Acabou ficando 10 dias internado porque a gente já tinha programado a cirurgia, mas ele, assim, os próximos com Botox a gente vai fazer com muito menos tempo. Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo cansado? Segunda-feira é cruel, né? Acho que tá bom. Fernanda, quer dizer mais alguma coisa? Obrigado pela Não, sua só aula, viu? agradecer mesmo. Adorei participar aí do clube. Acho uma ideia muito, muito boa, né? Vale a pena. Beleza. Obrigado Aí, se pela eu aula, achar o obrigado artigo aqui, eu vou ver se eu acho o artigo lá que a gente falou. do tabagismo. E- vou ver se eu Tá, encontro. se puder colocar. Isso, o Decomp já está aqui, e o Haru também. E aí, pessoal, próximo encontro daqui a 2 semanas, mesmo horário, vai ser no dia 23, tá? A maioria dos encontros vai ser quinzenal. Talvez a gente pule um ou outro lá, talvez não, né? Já está com todo o calendário, porque vai ter muito feriado esse ano, tem muita coisa. Isso, Copa, né? Não sei nem se vai ter. Eu tenho isso. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Tá bom? Beleza? Tá bom. Obrigadão, Muito Fernanda. obrigada, Obrigado a todo pessoal. mundo que Valeu está mesmo aqui. pela. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, fala comigo, com o Matheus, tá bom? E a gente está Obrigada aqui. pela oportunidade. Um beijo. Obrigado, viu? Até a Muito bom, próxima, Fernanda. pessoal. Parabéns. Obrigada, Priscila. Tchau, Tchauzinho. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.